Olá a todos, sou o professor Eduardo Castro, professor de matemática. Neste vídeo estarei falando sobre resolução de equações incompletas do segundo grau, tá? Trata-se do capítulo 2 do livro Matemática Essencial. Esse livro 2 trata-se de equações de segundo grau e sistemas de equações. Esta é uma aula 2 de uma sequência de aulas sobre equações de segundo grau. Resolução de equações de segundo grau, né? A resolução de equações de segundo grau foi abordada no decorrer da história por diferentes povos, como os árabes, hindus e babilônios. Cerca de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás aproximadamente, os babilônios já resolviam esse tipo de equação, tá? Em alguns casos com auxílio até de figuras. Neste capítulo, vamos estudar a resolução de equações do segundo grau incompletas e completas. Nesta aula, somente as incompletas, que são de 3 tipos, tá? O primeiro tipo, nós temos o seguinte, a gente viu no vídeo passado que a equação completa é quando eu tenho o valor de A, né, o B, o coeficiente A, B, X, A, o B e o C. Neste caso aqui, ó, nós teremos ela sem a parte do BX, tá? Porque nela a gente fala que estamos falando aqui, ó, que o B é igual a zero. Então, se o B é igual a zero, ela vai sumir da minha conta e vai me sobrar somente o AX ao quadrado mais C, que vai ser igual a zero, tá? Aqui no exemplo, né, veja como, vou resolver 3 continhas desse tipo. Veja como Jéssica resolveu as seguintes equações. Então, aqui na equação A, eu tenho x ao quadrado menos 64 igual a zero, né? Se eu aplicar o mesmo peso dos dois lados, né, colocar mais 64 desse lado e mais 64 desse lado, vai continuar em equilíbrio, certo? Então, vai ficar x ao quadrado, mais 64 com menos 64 vai dar zero, vai sumir, né? Dando mais 64. Ou, do modo prático, se você quiser, pode pegar o menos 64 e passar para o outro lado positivo. Se eu aplicar a raiz quadrada de ambos os lados, olha lá, novamente o mesmo peso de ambos os lados, o que eu vou ter? Raiz quadrada elevada ao quadrado eu posso cortar, vai ficar apenas raiz, né? E este valor aí vai ser mais ou menos raiz quadrada de 64 é 8. Então, aqui, esse valor de x aqui pode ser o 8 ou o menos 8, né? Olha lá, 8 ao quadrado, 64. Menos 64, 0. Satisfez a equação. Ou pode ser ainda o menos 8. Olha lá, o menos 8 ao quadrado vai dar 64, menos 64 vai dar 0. Um outro tipo aí, novamente, ó. Olha lá na B. 4x ao quadrado menos 46 igual a 3, né? Olha lá, o 4x ao quadrado é igual a 3, menos 46, vai para o outro lado, mais 46. 4x ao quadrado é igual a 3 mais 46, vai dar 49. Passo dividindo esse 4 que está multiplicando, ó. Ok? E aplico a raiz dos ambos dos lados. O que vai sobrar para mim? Raiz quadrada de x elevado ao quadrado, eu posso cortar, vai ficar apenas o x. Daí, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 4 é o 2. Então, se eu pegar aqui, olha lá, vou tirar a prova real. O que eu vou ter, né? Perdão, mais ou menos raiz quadrada, mais ou menos 7 sobre 2. Se eu pegar, olha lá, tirando a prova real, o 4 é 7 meios elevado ao quadrado menos 46, tem que ser igual a 3. 7 ao quadrado, 49. 2 ao quadrado, vai dar 4. Menos 46 tem que ser igual a 3. Como aqui o 4 está multiplicando e dividindo, posso cortar eles dois, né? Estou multiplicando por 4 dividindo por 4, vai sobrar apenas o 49. E olha lá, 49 menos 46 vai dar o 3. Então, satisfez a minha equação, vai dar certo. Então, os valores aqui, ó, é mais 7 meios ou menos 7 meios.
Por fim, ali na C, eu tenho, ó, 3x mais 5 igual a 4, 3x ao quadrado mais 25 igual a 4, 3x ao quadrado é igual a 4, mais 25, passo para o outro lado, menos 25. 3x ao quadrado é igual a menos 21. Passo dividindo a divisão por 3 ali, né? Menos 21 dividido por 3, x ao quadrado vai ser igual a menos 7. Aplicando a raiz quadrada dos dois lados, né? Vai ficar o quê? Olha lá. Raiz quadrada de x ao quadrado igual a raiz quadrada de menos 7. Corta a raiz, corta o 2, sobra somente o x, né? Mais ou menos a raiz quadrada de menos 7. Só que como não existe raiz quadrada de um número negativo, então este valor aí, esse número não existe, tá? Não existe solução. Isso aqui é impossível de resolver essa equação, né? Não existe raiz quadrada negativa. Então essa equação aqui, ó, não tem solução. Tudo bem? Bom, então esses são resoluções, né, do tipo ax quadrado mais c igual a zero, né? A gente vai sempre seguir esse padrão, ok? Resolução de equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, né? Então agora já mudou a situação. Aqui é a forma reduzida deles, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. No caso aqui, ó, a gente tem que o c igual a zero, né? Então, a gente não vai ter esse valor de C. Então, a gente vai ter apenas o AX ao quadrado mais BX igual a zero. Então, muda o sistema de resolução, tá? Só um detalhinho aqui, ó. Nesse tipo, AX ao quadrado mais C igual a zero, né? A gente vai ter o quê? Duas raízes reais diferentes e opostas, olha lá. Se tiver essa raiz, sempre uma positiva e uma negativa, ó. Mais 8 e menos 8, ok? Então, que nem aqui, a gente tem lá na reta numérica as raízes desse tipo aqui, as soluções desse tipo vai ser o quê? O mesmo número, só que um positivo, mesmo algarismo, só que um positivo e um negativo, né? Olha lá, ó, nesse caso do B, menos 7,5 e 7,5. E no item C, como não existe solução, né? Não existe nenhum valor de x, então nem tem resposta. Bom, desse tipo aqui, a gente tem x ao quadrado menos 8x igual a zero. E a gente tem presente nesses dois termos aqui, ó, o x. Então, a gente coloca isso em evidência, né? Então, fica o x entre parênteses, menos 8, igual a zero. Observe que se eu fizer a distributiva, ó, x de x dá x ao quadrado, e x vezes menos 8 vai dar menos 8x, ok? O que a gente tem? Ó, x vezes x menos 8 igual a zero. Nessa situação, eu posso passar dividindo o x e passar também, né, o x menos 8. Bom, se eu passar dividindo, olha lá, ó, por zero ali, né, o x menos 8, o que eu vou ter para mim? Que 0 dividido por x menos 8 vai ser o próprio zero. E uma das respostas é o x sendo igual a zero. Ó, 0 ao quadrado, 0. Menos 8 vezes 0 vai dar 0. 0 menos 0 vai dar 0. Resolveu, tá? Então, aqui é uma solução. O outro caminho é, ao invés de eu ficar passando esse x menos 8 dividindo, eu passo esse x dividindo. Então, vai ficar x menos 8 igual a 0 dividido por x, né? Olha lá, eu passei dividindo o x. X menos 8, 0 dividido por x é o próprio zero. Passando para o outro lado positivo, né? Menos 8 vai para o outro lado mais 8. Eu tenho, então, que resolve essa equação para mim. O 0 e o 8, ok? Olha lá, 8 ao quadrado, 64. Menos 8 vezes 8, 64. Então, 64 menos 64 vai dar 0. Ou sempre o 0 aqui também, tá? Olha lá, as soluções, ó. Uma vai ser 0. Nesse tipo, ax quadrado mais bx igual a 0. Tem duas raízes, né? Uma delas é o 0. E a outra valor que você encontrar numérico, né? Olha lá, o 0 e o 8. Beleza? Olha nessa daqui, ó. 6x ao quadrado mais 18x igual a 0, né? Então, em comum aqui eu tenho um múltiplo, o MDC de 6 e 18 é o 6. O x presente no 2, nos dois termos, eu coloco em evidência.
Olha lá, o 6x vezes x vai dar 6x quadrado, ok? Mais 6x vezes 3 vai dar 18x. Tem ali as duas opções, né? Ou eu passo dividindo esse daqui, né? Então, vai ficar, ó, 6x é igual a 0, dividido por x mais 3, né? 6x é igual a 0, né? 0 dividido por x menos 3 vai ser 0. Dividido aqui os dois lados por 6, ó, passando dividindo, vou ter o quê? Que x é igual a 0, né? Olha lá, ó, 0 dividido por 6 vai dar 0. Então, eu tenho que x é igual a 0. Beleza? Ou eu passo dividindo agora o 6x. Então, vai ficar, ó, x mais 3 igual a 0, dividido por 6x, né? Uma hora eu passei isso aqui dividindo. Eu tenho dois termos, ó, 6x vezes, abre parênteses, x mais 3. Neste caso, eu passei dividindo esse termo e depois eu passei dividindo o outro termo. Vou obter que x mais 3 é igual a 0, né? 0 dividido por 6x é igual a 0. Passo para o outro lado negativo, eu tenho que x é igual a menos 3. Olha lá a minha resposta, menos 3. Então, esse daqui é o segundo tipo que eu tenho. O primeiro tipo, faltando o bx. Segundo tipo, faltando o termo c. E o terceiro tipo que eu tenho ali é que se eu pegar uma equação completa, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, o que eu vou ter? Faltando o b e faltando o coeficiente c. O que sobra para mim? Só lá, ó, o ax ao quadrado igual a 0, né? Que é esse tipo aí, ó. Um exemplo, 9x ao quadrado igual a 0. Então, tem aqui 9x ao quadrado igual a 0. Passo dividindo ali o 9, né? Fica 0 dividido por 9, tá? Vai dar x ao quadrado igual 0 dividido por 9 é 0. E o único valor possível, né? Ó, x ao quadrado é x vezes x, igual a 0. O único valor possível que eu tenho é que esse x seja 0 e que o outro x também seja 0. Logo, nós temos apenas uma resposta, né? Somente tem a resposta que o x é igual a 0. Tudo bem? Então, esses daí são os três tipos que eu tenho, tá? Esses são aí os três tipos que eu tenho. E é isso aí, ok? Muito obrigado.